Graças a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos e todas. Amém? Amém. Vocês estão bem? Feliz aqui sempre de ver vocês, de ver uns visitantes ali maravilhosos. Obrigado, viu? Aprove ao Senhor ainda mais um tanto daquilo de tudo que você já viu e ouviu aqui hoje, de tantos testemunhos lindos, de tantos posicionamentos de vida assim importantes, de mudança, né? Tão lindo isso tudo. Mas ainda tem algo mais da parte do Senhor para a tua vida, para que você vá embora hoje transformado, como orou a nossa irmã aqui. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos ler o Evangelho de João, capítulo 7. E hoje nós vamos ler dos versos 14 a 24, 7, 14 a 24, da parte do teu Deus, de algo que ele já tem dito desde o início desse culto. Porque existem maneiras do Senhor se manifestar na nossa vida, e é importante que o povo de Deus tenha capacidade, condições e inteligência para receber e saber aquilo que é de Deus na sua vida ou não. Amém? A palavra do nosso Deus diz, no verso 14, desta forma: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? E Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, vai descobrir se o meu ensino vem de Deus ou se fala por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é o verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que é que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado? Respondeu a multidão. Quem é que está procurando matá-lo? E Jesus lhes disse: eu fiz um milagre, e vocês todos estão admirados. No entanto, por que Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ele não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, mas vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que é que vocês ficam cheios de ira contra mim por eu ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Palavra de Deus para mim e para você nessa manhã, em nome de Jesus. Senta no teu lugar, confortável aí, o mais que você puder. Mas eu fico ali ouvindo testemunhos, e aí eu também quero testemunhar, né? Então, também quero, E eu estava lendo a palavra de Deus no Evangelho de João essa semana, e aí eu me lembrei que quando eu me converti, eu e minha família passamos assim por um processo profundo de reformatação da vida inteira, né? Foi um negócio muito intenso, assim. E aí eu, depois de muito tempo, depois de velho, voltei a estudar, né? Voltei para a escola. E na época eu coloquei no meu coração o desejo de me tornar professor. Eu larguei de fazer o que a gente fazia, né? Deixei tudo e até um dia eu fui convidado na escola do Pedro, a IMEB aqui convidava os pais para ir na escola das criancinhas, e o pai ia lá dizer, né, da história dele e tal. E eu lembro que eu fui lá, o Pedro era um menininho, ele tinha 4 anos, 5 anos, e eu falei isso para as crianças, né, assim, o meu sonho, então, eu estou estudando para me tornar um professor, né. E eu fui estudar teologia, achando que jamais eu ia me tornar um pastor, né, Deus me livre, né. Mas eu fui estudar porque eu queria dar aula. Depois fui fazer mestrado, afinal, mestre é alguém que é habilitado a ensinar. E depois fui fazer doutorado, porque em latim a palavra doutor significa aquele que sabe ensinar. Enfim, o meu projeto pessoal era me tornar um professor universitário, depois de tanto na vida. Foi isso que eu reformatei. Mas em tudo isso eu me esqueci de algo muito importante. Eu me esqueci de perguntar para o Senhor se era o que Ele esperava de mim, né? Eu cometi esse pequeno desatino. E aí, enfim, depois de tantos anos, eu não exatamente me tornei aquilo que eu tinha pensado, um professor universitário. E aí eu também fico pensando que tudo bem, afinal a gente vive no Brasil. E no Brasil, aqui, infelizmente, professor, diante da importância e da relevância da sua função, é a atividade menos valorizada que existe no país hoje. É triste. Aliás, é triste sem futuro um país em que ser professor
e que não consegue valorizar toda a nobreza que existe no ato de ensinar. Não sei se há futuro para isso. Mas se eu não fui ser professor, eu queria dizer para você que eu estudei a Bíblia bastante. E você sabe o que eu descobri? Eu descobri que para Deus essa tarefa é realmente fundamental. Foi estudando a Bíblia que... E talvez por isso eu esteja aqui hoje como pastor, porque eu não sei se você sabe, eu também descobri que a principal tarefa de um pastor deveria ser o de ensinar. Aqui está o ofício. E eu quero chamar a tua atenção. O ensino tem a capacidade de melhorar as pessoas de uma forma compartilhada e multiplicadora, como talvez nenhuma outra coisa consiga. Tem até uma parabolazinha chinesa muito interessante sobre isso, essa qualidade do ensino, que ela diz assim, ó, se eu tenho um ovo, e você tem um ovo, e eu te dou o meu ovo, você fica com 2 ovos, e eu fico sem nenhum. Se você me der o seu, você também fica sem nenhum. Agora, se eu tenho um conhecimento, e você tem um conhecimento, e eu te ensinar o meu conhecimento, você vai ter 2 conhecimentos, e eu vou continuar com o meu. E se você me der o seu, nós 2 teremos os 2 conhecimentos cada um. E é sensacional, porque o ato de ensinar tem essa beleza, porque ele é algo compartilhado, e ele é multiplicador, e ele melhora a vida de todo mundo. A nobreza disso é tamanha. E assim, eu também fiquei muito feliz de ter me convertido e tornado um evangélico. Por quê? Porque a tradição dos evangélicos no Brasil sempre esteve ligada ao ensino. É muito importante isso. O que diferencia o povo evangélico de todos os outros, não é o que estão dizendo aí não, mas é que o povo evangélico estuda, o povo evangélico aprende e conhece a palavra de Deus, e não só ela. Nós somos, segundo a vontade de Deus, um povo culto, sabido. Só para você ter uma ideia, os presbiterianos, por exemplo, vieram para o Brasil e eles fundaram não só igrejas, mas fundaram escolas e universidades. Uma das maiores universidades do Brasil é a presbiteriana. Os metodistas vieram para o Brasil e fundaram igrejas, mas não só igrejas, as suas escolas e as suas faculdades. E assim foram com vários, os luteranos, por exemplo, do mesmo jeito, os adventistas, os batistas, é a mesma coisa. A igreja evangélica tem uma importante tradição de séculos ligada ao ensino, e isso é genial. Afinal de contas, esse é o nosso chamado, qual? Continuar a obra de um Deus que gosta demais de ensinar. E eu quero que você atenda a isso. Entanto, eu quero dizer para você, com tristeza até, de um tempo para cá, surgiu uma tal de igreja neopentecostal no Brasil, década de 80 para cá, e ela, infelizmente, quer extinguir, ou até extinguiu, a preocupação com o ensino. Porque essa igreja mais nova aboliu essa prática centenária que é evangélica. Afinal, para pastores que estão mais interessados em enganar, em manipular, e fazer da igreja um lugar de manobra para os seus interesses pessoais, ou talvez tirar dinheiro das pessoas, é bom ninguém aprender nada mesmo. Porque eu não sei se você sabe, quem aprende costuma pensar e costuma questionar, e para a gente de mau caráter isso não é bom, não. É por isso que você precisa entender o mundo que nós estamos vivendo hoje, como é que estão os evangélicos no mundo de hoje, e você precisa se posicionar, porque tem um Deus nessa manhã aqui que sempre deseja nos ensinar para que nós cresçamos e sejamos o povo dele, um povo instruído, um povo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus eu não me rendi a isso aí, e assim eu aprendi na palavra de Deus, não foi em outro lugar, eu aprendi na palavra de Deus que esse ato, o ensino, é uma tarefa muito nobre. Só para você ter uma ideia, já no Antigo Testamento, existem inúmeros momentos, Deus ordena que a vontade dele seja sempre ensinada. No começo dessa função, não tinha escolas, né, como tem hoje, no começo dessa função, sabe de quem era? Dos pais. O pai era responsável. Só para você ter uma ideia, eu vou ler Deuteronômio 6,6 para você, não precisa abrir aí não. Deuteronômio 6,6 diz assim, para os pais: que todas as palavras que saíram da boca de Deus, eu lhes ordeno, estejam no teu coração. Por isso, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando você estiver sentado na mesa da tua casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ensine para os seus filhos as palavras que o Senhor coloca no teu coração. Eu quero que você entenda que o Deus que para ele é absolutamente necessário ensinar. É interessante demais. Nós vemos aqui, nós tem função.
A soberana vontade de Deus precisa ser ensinada. Deus enviou a lei para Moisés, os 10 mandamentos. Depois vieram inúmeros preceitos de vida. E isso tudo se chamou Torá, né? É o que o judeu chama, que a Bíblia é a Torá. E a palavra Torá, as pessoas pensam que é lei, mas o significado dela não é lei. Sabe qual é o significado da palavra Torá? Ensino. E você sabe por quê? Porque Deus quer ensinar. Ele quer ensinar as pessoas. E isso é muito interessante. A Bíblia Sagrada não mais é do que um conjunto de conhecimentos divinos que vieram dos céus, da parte de um Deus, e Ele nos deu para nos ensinar a viver. Isso é Bíblia. São os ensinos de Deus para a tua vida, para que você viva nos moldes e seja pleno e seja absolutamente feliz. Quer dizer, é um dos maiores empenhos do Senhor nessa vida, nos ensinar. Isso é importante que você entenda. Nós podemos dizer que Deus é o professor de toda a humanidade. Não tem problema dizer isso, Ele é. Ele é o grande professor de toda a história humana e de toda a humanidade. Por exemplo, só para você entender, quando Isaías anunciou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele seria um maravilhoso conselheiro, né? Ele teria o que te dizer, ele teria o que te ensinar. E por isso, dentre tudo que Jesus fez, e aliás fez, não, continua fazendo, e aliás eu quero dizer para você, diga-se de passagem, não é nada pouco, a tarefa que ele mais se empenha é a de ensinar. Aqui está Jesus, principalmente nos ensinar a viver. Eu não sei se você já observou, a gente leu o Novo Testamento aqui, mas no Novo Testamento, em todo o tempo, Jesus é chamado de quê? De Rabi. O que significa Rabi? Mestre. Quer dizer que na Bíblia Sagrada Jesus é mestre, ele é professor. Ele ensina. Assim que as pessoas chamavam. Quer dizer, em toda a narrativa dos evangelhos, Jesus fez muitas coisas, Jesus curou, Jesus fez coisas, milagres maravilhosos, mas com certeza absoluta, está lá. Aquilo que ele mais se dedicou, aquilo que ele dedicou mais tempo na vida foi ensinar. Né? Glória a Deus pelos professores aqui essa manhã. E eu fico muito feliz. Aliás, eu lembro que eu fiz uma pesquisa no passado, 2 anos pesquisando sobre educação. Escrevi um texto longo sobre isso e descobri que Jesus foi, e é considerado até hoje, o maior educador que já houve na história da humanidade. O nome dele é Jesus Cristo. E é lindo, porque isso não é na igreja. Eu estudei isso na universidade, na faculdade eu aprendi isso. Inúmeros artigos científicos falando da metodologia de ensino de Jesus e dando conta de que aquilo, ele é realmente o professor da humanidade. Ele é impressionante. Ninguém em nenhuma universidade, eu consegui ler, ninguém em nenhum lugar deste mundo, nenhuma faculdade desse mundo consegue negar que o ensino e o método de Jesus ensinar eram perfeitos. Ele era perfeito. É impressionante, isso só pode vir de um lugar. Jesus ensinava e o seu ensino realmente não era deste mundo. Não é à toa que em Marcos 1, ele abre o evangelho dele no capítulo 1, no versículo 22, dizendo que Jesus ensinava, e o povo se admirava com o seu ensino. Por quê? Porque ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Ele era diferente. É muito interessante, porque ele ensinava e ele transformava a vida das pessoas. Por quê? Porque ele ensinava de forma simples. Jesus contava histórias da roça para as pessoas. Ele não ficava com teorias. A história da roça, por exemplo, um semeador pegou uma semente e saiu a semear. Está falando do quê? Da colheita, da lavoura. Ele falava, um grão de trigo, se ele não cair na terra e morrer, ele não frutifica. Jesus ensinando. Um dono de terras foi fazer uma viagem longa e chamou os seus servos e lhes confiou suas riquezas. Um dono de uma fazenda. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele ensinava, olha os lírios do campo, olha as plantas, olha as aves dos céus. A forma de Jesus ensinar, ele usava a linguagem das pessoas mais humildes, das aldeias da Galileia, e as pessoas assimilavam, as pessoas ficavam impressionadas, por quê? Porque ele era um professor que todo mundo entendia, diferente dos outros, ele falava, as pessoas entendiam, diferente dos sabidos dos fariseus, dos mestres da lei, que queriam dizer que eram muito cultos. Não, Jesus era muito simples. E eu estou chamando a tua atenção aqui, fica atento a tudo que eu estou dizendo, porque diz respeito ao que é a nossa vida diante dele e o que nós fazemos aqui todas as semanas. Isso é muito importante, porque isso precisa transformar a nossa vida. Tem uma definição que eu li sobre ensinar, que eu li uma vez, que eu acho muito interessante, que diz que ensinar é despertar a mente das pessoas para captar e reter a verdade. E foi tudo que Jesus fez. É isso que ele era. Era isso que Jesus... Ele ensinava com amor, usando figuras tais como uma rocha, uma porta, areia,
uma canga, as redes, o vento. Ele é muito simples, quer dizer, em uma ocasião os discípulos queriam saber, porque queriam saber quem era o maior nos reinos dos céus. E ele queria ensinar. O que ele faz? Ele foi lá, pegou uma criancinha, sentou, botou ela no colo. Olha aqui, você quer saber o que é maior no reino dos céus? Humildade. Ele usa uma criancinha como uma figura para ensinar o que ele tinha que ensinar, para que as pessoas pudessem atender. E eu acho isso aqui absolutamente sensacional, essa forma dele ensinar. Ultimamente eu estou feliz porque a gente tem usado aqui umas figuras no culto para ensinar, uma cruz de palmos, um trigo, uma bexiga, um túmulo vazio. Quer dizer, essas coisas não vêm de nós, essas coisas é assim que Jesus ensina. Por isso que eu digo que é importante, é a forma dele ensinar. E eu estou dizendo tudo isso aqui para vocês, não porque eu estou querendo falar demais, não, porque quando eu fui ler a palavra de Deus hoje, no Evangelho de João, o que eu encontrei lá? Isso, está escrito lá que alguns dias depois, quer dizer, mais ou menos 3 dias depois do quê? Daquela conversa de Jesus com seus irmãos que você ouviu aqui domingo, depois daquele papo, quando a festa de Pentecostes estava na sua metade, tabernáculos, estava na sua metade, Jesus também subiu para Jerusalém, mas a Bíblia diz que ele subiu em segredo. Ele subiu oculto. Você se lembra que Jesus não queria ir na festa, porque os seus irmãos desafiaram ele para se mostrar para os outros, né? Jesus não queria aparecer para as pessoas. Jesus não estava atrás da aprovação dos judeus. E ele diz, não, é chegada a minha hora. Então vão vocês, não é isso que nós entendemos? Mas aqui eu queria dizer para você que realmente não era, mas eu tenho uma certeza no meu coração quando eu leio a Bíblia, eu tenho certeza que Deus falou com ele naqueles 3 dias, e o Senhor falou, meu filho, realmente ainda não é chegado o nosso momento, você realmente não precisa ir para lá para aparecer para ninguém, para pedir aprovação de ninguém, mas uma coisa você precisa fazer, o que é meu pai? Você precisa ensinar. Isso eu tenho certeza. Por quê? Porque o texto que nós lemos, e eu comecei lendo para você no versículo 14 hoje, diz que na metade da festa, Jesus foi. Foi por quê? Porque o pai mandou e ele obedece. E ele mandou fazer o quê? Ir lá se aparecer? Não, ele mandou ir lá ensinar. Porque nós lemos aqui no nosso texto que no 3º dia da festa, Jesus foi para o templo em segredo e começou a ensinar. E ele está aqui hoje porque ele quer. E como disse, as pessoas ficaram impressionadas. O texto diz que com o ensino, as pessoas falaram, como é que esse homem adquiriu tanta instrução se ele nem na escola foi, nem estudado ele foi, nem instruído. E Jesus responde, sabe como, queridos? Recebendo do céu. Sabe como? Não vem de mim, vem daquele que me enviou. Eu não falo de mim, nem por mim, eu falo aquilo que eu recebo de Deus. Aqui está o segredo. Se alguns de vocês decidiram viver o que eu estou ensinando, quer dizer, se vocês souberem fazer a vontade de Deus, vocês vão aprender, porque vocês vão comprovar que o meu ensino não vem de mim, mas vem de Deus, se obedecer. Eu não falo por mim mesmo, eu não quero nada para mim, eu não quero glória para mim, mas eu busco e quero glorificar Ele que me enviou aqui hoje. Vocês receberam a lei de Moisés, mas por que vocês não obedecem? Já que vocês têm. Ele diz assim, por que vocês querem me matar? E eles falam, está endemoniado, é? Quem é que quer te matar? O Senhor fala então, eu fiz um milagre no sábado, eu curei aquele paralítico na beira daquele tanque, eu dei uma vida abençoada a ele, abundante a ele novamente, e vocês ficaram admirados, mas vocês estão incomodados, mas na lei de Moisés diz que tem que circuncidar a criança no 8º dia. Quer dizer, se um menino pode ser circuncidado no 8º dia, vocês fazem isso até no sábado, se for sábado. Se ele pode ser circuncidado no sábado, para que a lei não seja quebrada, por que é que vocês estão tão irados comigo por eu ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem pelas aparências, sejam justos. E essa foi a palavra da salvação que o Senhor nos deu hoje. E eu quero que você pense comigo, porque o momento do Evangelho dá conta de Jesus fazendo o que o professor de toda a humanidade mandou ele fazer, o quê? Ensinar. E por isso, ainda que vivamos em um lugar que desvalorize e despreza essa tarefa tão nobre, ainda que no meio evangélico, infelizmente, atualmente o ensino está sendo abandonado. Aliás, eu lembro que o Edir Macedo mandou dizer que quem estuda teologia é do diabo. E eu não sei se você sabe, mas ele ficou sabendo disso porque ele conversou com o próprio lá no púlpito da igreja dele, porque ele está sempre lá. Como de costume.
Mas eu quero que você entenda que o ato de ensinar está sendo negligenciado, mas entenda que lá no céu ele jamais vai ser abandonado e jamais vai ser colocado em segundo plano, porque isso é fundamental na nossa vida. Você vai para a igreja e você precisa entender onde você está e aquilo que Deus espera de você que aconteça quando você lá estiver diante dele. É importante isso demais. E por isso você veio aqui hoje, para essa sala de aula aqui, e eu quero que você venha para essa sala de aprender com quem? Aprender com ele. É com ele que nós aprendemos. Você quer ser diferente desse mundo e você quer muito aprender com o mestre? Então vamos tentar entender comigo hoje. Isso que eu falo que é tão fundamental, que até os doutores das maiores universidades, qual que é e como é que é essa metodologia, como é que é essa forma de ensino de Jesus, que ela pode nos abrir os nossos olhos. Nós louvamos aqui que abre os nossos olhos. Ele quer abrir em nome de Jesus. Ele quer abrir os teus ouvidos. Ele quer fazer você entender quando é ele que fala contigo ou quando não é, em nome de Jesus. Amém? Acredita em mim. Eu li inúmeros textos acadêmicos dando conta de que o ensino, o método de Jesus são inquestionáveis. Eu li muito disso. Ele é perfeito do ponto de vista metodológico. E por isso nós, o povo de Deus, temos que aprender sempre com ele. E eu quero que você assim, precise entender como é essa forma que ele ensina. O que você tem que olhar para poder identificar? Não, isso é de Deus. Isso é Jesus está falando comigo. Ele está me ensinando hoje em nome de Jesus. Quando você estiver ouvindo algo de alguém falando em nome do professor da humanidade toda, você precisa saber se realmente é ele que está te ensinando, sim ou não? Amém. Porque nós temos, está estranho a coisa. Está muito estranho. O povo de Deus não foi feito para ser manipulado como está sendo, não. Não pode. Em nome de Jesus. Nós somos inteligentes, meus irmãos. Nós somos um povo formado diretamente pelo céu, e você precisa tomar posse disso. Então vamos perguntar, como é que é esse método? Como é que é a forma de ensino de Jesus? Eu vou dizer aqui para vocês algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que esse ensino é um ensino que não vem daqui, não. Não é um ensino de coisas da nossa sabedoria, não. Não são ensinamentos sobre a nossa opinião, mas é um conhecimento espiritual porque vem do alto. Tudo que ele tem para você virá de lá. E o texto aqui é muito enfático, Jesus está ensinando. Agora observe o que ele diz nos versos 15 e 16. Presta atenção aqui. Ele diz que as pessoas ouviram o ensino e ficaram impressionadas. Como é que esse homem adquiriu tanto conhecimento, tanta instrução, sem nunca ter estudado? Quer dizer, Jesus respondeu de bate-pronto. Sabe como? Recebendo do céu, uai. Não vem de mim, vem daquele que me enviou. Eu não falo de mim, nem por mim, eu falo aquilo que eu recebo de Deus. Eu não sei se você está observando, mas tem um caminho aqui para a gente frequentar a igreja. Presta atenção aqui. Aqui tem a primeira qualidade da forma de Jesus ensinar, que precisa fazer de nós um povo sábio, um povo realmente de discernimento, quer dizer, porque o povo de Deus não pode ser, nem fazer o que a gente está vendo aí o tempo todo. Nós não podemos começar a comer pela boca dos outros, isso não pode. Em nome de Jesus. O povo de Deus não pode ouvir tudo e achar que é de Deus só porque a pessoa está usando o nome de Deus. Discernimento espiritual. O Espírito de Deus se manifesta no meio do povo de Deus, filhos e filhas de Deus que recebem a presença dele o tempo todo. Por isso, esse discernimento tem que fazer parte da nossa vida, e nós temos que saber aquilo que é de Deus ou não, porque senão o Espírito não está ou não, sim ou não? E nós temos que ter esse discernimento que é espiritual, querido, em nome de Jesus. E eu quero que você tome posse disso. Povo de Deus que tem discernimento espiritual sabe que alguém que ensina em nome de Jesus nunca fala de si mesmo. A partir de si mesmo, não ensina o que acha, não prega o que é segundo a sua própria necessidade, quer dizer, não prega sobre a doutrina da sua igreja. Eu quero que você compreenda isso, mas sempre prega e fala e ensina aquilo que vem do céu e só do céu. Eu busco avidamente por pregações também, igual vocês, mas é difícil ouvir, porque quando eu vejo uma pessoa começando a falar que ele é o cara, que ele sabe tudo, que ele entende, que ele sabe falar grego, francês, e japonês e tailandês, eu não estou interessado. A opinião dele, a formação dele, não estou interessado. Eu quero saber o que vem do céu para a minha vida. Eu quero que você tome posse disso, porque isso é muito importante, em nome de Jesus. Como é que eu sei que eu estou ouvindo e veio de Deus, pastor? Bom, para nós é muito simples. Por que é simples para nós? Porque tudo que nós precisamos aprender da parte de Deus já foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e por isso tudo que for ensinado em nome de Jesus precisa ser confirmado pela palavra de Deus. E quando eu falo palavra de Deus, eu não estou falando de um versículo, eu estou falando de um livro. Desculpa, dá trabalho. Porque a pessoa pega um versículo e fala com você 3 horas sobre o que ele acha daquilo. Eu não estou interessado.
Nós temos que começar a entender. Não é à toa que o apóstolo Paulo insistiu, quarta-feira a gente está estudando isso aqui, ele insistiu, ele ensinou que tudo que Jesus era e tudo que Jesus fez estava onde? Profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento. Não é isso que Paulo ensina? Pois é, o que causa encantamento, o que deixa as pessoas maravilhadas quando Jesus fala, é a revelação do Espírito Santo de Deus. Por isso aprenda nessa manhã, porque tem alguém que veio aqui hoje nos ensinar e te ensinar em nome de Jesus, amém? Querido, Jesus nunca disse ou ensinou nada dele mesmo, sobre ele. Ele nunca quis para si, nunca era ele, mas tudo que ele ensinou veio do alto. E por isso hoje, querido, não importa onde, você pode estar numa igreja onde você quiser, você pode estar aí na internet, no seu celular, não receba nenhum ensinamento que não esteja testificado na palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Você tem que tomar posse disso. Amém. Você tem que crescer com isso em nome de Jesus, amém? Mas como é que eu sei que está na palavra? Bom, aí desculpa, você vai ter que achar uma igreja de verdade e começar a estudar. Aí não tem jeito. Nós temos que estudar, porque ele quer ensinar, em nome de Jesus, amém? Tem um momento na vida de Paulo que eu acho muito esclarecedor, e é lindo isso, porque Paulo estava num momento de perseguição dos judeus atribulados lá de Tessalônica, e diz que ele fugindo da perseguição dos atribulados, ele chegou numa cidade chamada Bereia, e o texto é maravilhoso, e lá Paulo chega porque ele fez o que nós temos que fazer. Paulo chega em Bereia, ele começa o quê? Ensinar. Onde Paulo chegava, ele começava a ensinar, e ele começou a ensinar, e o lindo é que a palavra de Deus diz em Atos 17:11, que o povo de Bereia era muito inteligente, era diferente dos de Tessalônica, porque eles eram muito espirituais, porque quando eles ouviam a palavra de Deus que Paulo pregava, eles ouviam com todo respeito, mas depois eles iam verificar nas Escrituras se era aquilo mesmo que Deus tinha dito. Amém. Medida espiritual. Eu não estou aqui para falar para você o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. Eu estou aqui para falar para você o que está escrito no texto, e é na palavra de Deus. Essa é a única opinião que nos importa de verdade. Não, mas a minha doutrina diz que a sua doutrina é que vai catar coquinho. Eu quero saber o que a palavra de Deus, o que Jesus me diria, em nome de Jesus. Amém? Amém. E nós temos que ter esse discernimento. Nós somos povo de Deus, queridos. Isso se espera de você, de mim, porque nós estamos diante do Espírito de Deus. Mas, pastor, é difícil. Clama, porque o Espírito vem e ele te revela. Os louvores te revelam, os testemunhos te revelam, é o Espírito falando com você. Então não abra mão disso, que isso é muito importante. E eu não sei se você entende. Tem um povo espiritual aqui nessa manhã? Tem. Eu quero que você entenda. Nós temos que aprender, que você possa aprender, porque o Espírito de Deus está dando uma sua aula semanal aqui para mim e para você, e nela nós estamos aprendendo que tudo que o Senhor tem para as nossas vidas virá dele. Virá dele, quem acha que é ele, a opinião aqui é dele, e a sabedoria que serve aqui é divina e de ninguém mais, amém? Não tem doutores aqui não, tem servos e servas de Deus que pregam o que a palavra diz e está acabado. Mas continua aqui comigo, como é esse método, como é essa forma de ensino de Jesus? Eu queria dizer para você, a segunda coisinha que está aqui, é que esse ensino é um ensino que só serve se for vivido. Jesus ensina porque ele quer ser obedecido. Esse ensino dele, a característica, veja, esse momento didático, veja o verso 17 que nós lemos aqui. Diz que se algum de vocês decidir viver o que eu estou ensinando, quer dizer, se algum de vocês decidir fazer a vontade de Deus, aí você vai aprender, você vai entender, porque você vai comprovar que o meu ensino não vem de mim, mas vem de Deus. Essa é a condição de Jesus, do que ele está ensinando. Importante esse segundo tópico daqui na nossa matéria de hoje, da nossa aula, porque a razão pelo qual o Senhor se empenha tanto em nos ensinar, não é outra senão o fato que nós temos que obedecer ao que ele ensina. Ele é tão simples, ele é tão didático, ele é tão perfeito, que quando ele fala, todo mundo entende. Entende por quê? Porque ele quer ser obedecido. Observa o que adianta todo esse empenho do Senhor, se nós ouvimos, entendi. Maravilha, glória a Deus, mas a gente não obedece, adianta o quê? Se a gente não faz a vontade dele, não adianta nada. Por isso, segundo o Mestre Jesus, para saber se é de Deus ou não o que nós estamos ouvindo dele, você tem que decidir fazer a vontade dele. Você precisa decidir obedecer ao que a palavra mandou, porque se não obedece, não vai saber se veio do céu ou se não veio, não vai fazer prova disso, não sabe. Nossa, eu recebi um ensinamento, glória a Deus, nossa, tanta unção, beleza, mas é de Deus? Não sei, então não fez, não obedeceu.
Se fizer a vontade de Deus, Jesus aqui vai dizer, quer dizer, ele sempre vem nos desafios. Imagina que Jesus chega aqui, igual ele tem feito ultimamente, o Espírito Santo de Deus vai falar, escuta, olha, renuncia a sua carne, me deixe governar a sua vida que você vai ver como tudo vai ser diferente. Imagina Jesus falando isso para você, como ele sempre fala, mas como é que eu vou saber se isso veio de Deus, ou se vai acontecer assim mesmo? Como? Obedecendo, fazendo a vontade dele, fazendo o que ele disse. Então obedeça. E tem momentos que o Senhor manda fazer prova dele. Por quê? Porque ele sempre nos desafia a fazer da forma que ele ensina. E assim ele vai nos mostrar que quem é Deus aqui é ele e ninguém mais. Essa obediência é fundamental. Fazer a vontade dele é fundamental em nome de Jesus. Nós deixamos de viver as promessas do Senhor, porque ele vem, ele se preocupa em nos ensinar os caminhos de vida plena, mas nós só ouvimos. Às vezes a gente não obedece. A vida nunca vai ser plena. Você nunca vai saber se é aquele de Deus para a tua vida ou não. Só tem um jeito. Vivendo, obedecendo. É isso que Jesus nos propõe em nome de Jesus. Amém? Amém? Mas na mesma linha, esse método, essa forma, como é que é essa forma de ensino? Terceiro lugar, é um ensino verdadeiro. Por quê? Porque sempre exalta só o nome do Deus das nossas vidas e nunca pessoas. Aqui está um ensino que serve, aqui está a palavra que serve para você dentro, onde você estiver, que veio de Deus. É um ensino que só exalta o nome do Senhor e nunca pessoas. E o Senhor aqui, dando a continuar, lá no verso 18, ele diz, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. E ele diz, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é o verdadeiro, esse é de verdade, não há nele nada de falso e nada de mentira a seu respeito. Então, Jesus fala isso porque, em momentos atrás, no versículo 12, por exemplo, começaram a falar que ele estava enganando o povo. Esse cara é um grande enganador. Ele está contando ele está contando mentiras. Essa acusação que veio em verdades. E por isso Jesus está dizendo aqui, eu não minto, eu falo a verdade. Por quê? Porque eu não falo por mim mesmo. Eu não quero nada para mim, eu não quero glória para mim, eu não busco, eu não quero só glorificar aquele que me enviou aqui hoje. Aqui está medida de verdade para você. Quem é que está sendo glorificado? Esse é o verdadeiro ensino, e nele não há engano e não há mentira, segundo Jesus. E eu quero que você tome isso para você, porque o Espírito Santo de Deus está falando, talvez, do maior problema desse nosso momento evangélico, com pessoas ouvindo qualquer coisa, achando, é de Deus, porque eu estava na igreja. Existe um engano espalhado, disseminado, acabando, enxovalhando o nome do Senhor. Presta atenção aqui. Semana passada nós perguntamos como é que alguém pode falar mentiras e falar mentiras em nome de Deus. Eu perguntei isso para você, sim ou não? Como é que pode? Pode? Não pode. Por quê? Porque como é que alguém fala em nome de Deus e fala mentira? Não pode. Como é que alguém prega em nome de Deus e mente? Não pode, em nome de Jesus. Jamais algo dito em nome do Senhor, que venha do Senhor, pode ser algo mentiroso. Não existe isso. E hoje o Senhor vai testificar, nos ensinando que tudo que for dito em nome dEle, precisa exaltar só o nome dEle, de ninguém mais. Porque senão é mentira. É mentira. Eu quero que você tome posse disso. Esse negócio de ficar enaltecendo liderança religiosa, que nós estamos aí tanto hoje, que você vê todo dia na televisão, enaltecendo pessoas importantes, pessoas famosas. O meio evangélico, que ele diz, tem que cair por terra em nome de Jesus. Tem um povo que é sábio aqui, tem um povo inteligente, tem um povo que estuda, tem um povo que aprende, tem principalmente um Deus que ensina. Isso tem que cair por terra. Tudo que partir de Deus para a tua vida só tem uma função. Deus vai te salvar, Deus vai te prosperar, Deus vai resolver teu casamento, Deus vai honrar teus filhos, Deus vai te fazer a vida uma maravilha. Porque qual é a razão? Para quê? Para exaltar o Deus da tua vida e não pessoas, e nem você mesmo. Deus tem feito coisas maravilhosas, sim ou não? E tudo isso exalta quem? O nome dele, e mais nada. Aqui está uma medida de ensino que vem do céu. Ninguém neste mundo, ou em qualquer outro mundo qualquer, é digno o suficiente de ser exaltado pelo povo de Deus. Por você, por mim, não. Ninguém nem nada neste mundo é digno e merece, querido. Presta atenção aqui. Você não aplaude ninguém nesse lugar. Você não exalta ninguém. Só Ele e ninguém mais. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Se tiver alguém, se eu morrer e vier alguém aqui querendo exaltação, chuta. Que a procedência é maligna em nome de Jesus. Você pode isso. O estatuto diz que você pode. Nós estamos aqui para exaltar o nome dele. Dentro da igreja evangélica, nós estamos vivendo um negócio de culto de personalidades que me deixa assustado. Porque é um personagem, é um tal de bispo fulano que é autoridade. É o apóstolo que eu não sei que cura. E ele tem que me tocar para ser curado. Que diabo é isso? Dá a toalhinha lá do suor do cara. Meu Deus do céu.
Quer dizer, o sujeito tem unção, então ele precisa me orar por mim. É ele que tem que orar por mim, senão eu não vou ser curado. Como assim? De onde vem isso? Está na Bíblia isso? Jesus disse que toda autoridade foi te dada nos céus e na terra. Você vai pisar em serpentes e escorpiões. Seja um servo de Deus, seja um homem ou mulher de Deus, que você tem autoridade de falar com o Pai a hora que você quiser, e Ele vai te ouvir em nome de Jesus. E a tua casa vai ser diferente, porque essa autoridade foi te dada. Não é lá do bispo, da pode, não é que nem, nós estamos aqui para ensinar. Mas eu preciso ensinar você a se libertar. Eu preciso ensinar você a ser homem e mulher de Deus, livres pelo Espírito de Deus que age na nossa vida em nome de Jesus. Amém? É um povo que gosta de um holofote, que eu vou te falar, viu? Tem um movimento dentro da igreja evangélica de gente querendo ser famoso, está na mídia, e tem não sei quantos milhões de seguidores, e está no centro do poder deste mundo, que me preocupa. Me preocupa. E nós não temos nada com isso. Quando é que nós vamos entender que famoso aqui só tem um? Quando é que nós vamos entender? Só tem um. Querido, se tem alguém dotado de toda a autoridade deste mundo, de toda a unção, de todo o poder, só tem um, e o nome dele é Jesus Cristo e mais nada. É a Ele que nós exaltamos. Não é igreja, não é papa, não é porcaria nenhuma, não. Não é pastor, não é Bíblia, não é, meu Deus do céu. Então tome posse disso em nome de Jesus. Se tem alguém que precisa aparecer aqui e ser o centro da nossa atenção aqui, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que precisa ser realmente honrado e adorado nos nossos louvores aqui, é Ele, mas ninguém. Então, tudo que nós fazemos é isso, é honrar o nome dele, e ele nunca quis glória para si mesmo, é isso que ele está dizendo aqui hoje. Jesus não aceitou aplauso, porque para ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor tem que ser dado ao Deus dos céus, em nome de Jesus, amém? Isso tem que nos ensinar, não a pessoas, mas a ele que tem que ser honrado, e glória a Deus. Que nós possamos aprender. Por quê? Porque nós estamos sendo ensinados, porque nós não podemos nos render a essa fogueira de vaidades que está por aí. Aprenda hoje que tudo que vier da parte do Senhor para a tua vida vai ser maravilhoso, mas é para exaltar e você testemunhar o nome dele e só o dele em nome de Jesus, como você ouviu aqui hoje, em nome de Jesus, pela boca dos nossos irmãos e irmãs. Amém? Amém. Mas a quarta medida aqui dessa forma de ensino, né? Como essa metodologia, como é que é isso? O ensino de Jesus é um ensino que não é só teórico, mas é um ensino que produz transformação de vida. Aleluia. Teoria a gente é bom, né, Beth? O outro momento da nossa aula aqui, veja no verso 19. Ele diz assim, Moisés já não deu a lei para vocês? Sim. Por que vocês não obedecem? Seus crentes. Por que vocês não mudam de vida? Dessa hipocrisia de querer me matar? Porque eu curei um homem inteiramente no sábado, quando vocês mesmos fazem outras coisas no sábado. Vamos mudar de vida? E se vocês fazem isso para dizer que não pode desobedecer a lei, quer dizer que curar completamente e devolver a vida a um homem não pode, mas desejar a morte e querer matar pode, é isso? Vamos mudar de vida? Vamos, quer dizer, o que o Senhor ensina aqui, o que Ele cobra aqui, por quê? Porque naquele contexto, e a Bíblia dá conta, o Evangelho dá conta, o ensinamento aqui, eles não mudavam de vida, porque eles interpretavam e eles usavam a lei para aquilo que lhes era conveniente, para aquilo que servia para eles. A face mais maravilhosa e reveladora dessa forma de Jesus ensinar aqui, a mais transformada, é que o Senhor produzia isso, transformação de vida. O ensino dele mudava a vida das pessoas. Por quê? Porque Jesus não só falava, ele vivia o que ele falava. Era a diferença dele para os mestres da lei, para os fariseus. O que incomodava tanto ao Senhor é que os rabinos, os mestres, os entendidos da lei, ensinavam a lei da boca para fora, tinha preceitos e versículos decorados, mas não viviam de acordo com o que ensinavam. Outro dia eu li para vocês Mateus 23, vou ler de novo, versículo 2 e 3, Mateus 23, ele diz assim, os mestres da lei ocupam a cátedra, a cadeira, se assentam na cadeira de Moisés, os mestres da lei. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles ensinam. Eles são guias cegos, eles são insensatos. Isso é incômodo, esse é o problema do ensino daquele povo e o ensino de Jesus. Quer dizer, Jesus era um mestre diferente. Por quê? Porque ele não ensinava falando, ele ensinava vivendo de acordo com o que ele estava ensinando. Aqui tem uma diferença que tem que fazer você enxergar. Por isso, o Senhor não dizia, por exemplo, faça isso. Ele dizia o quê? Vem comigo, me segue, segue-me. Por isso a questão aqui é de imitar, porque tem alguém vivendo aquilo. Não está falando, você precisa fazer isso, não faz.
Não, vem aqui, faz como eu, caminhe como eu, fale como eu. É isso que o objetivo dele não era reformar a religião judaica. O projeto dele era muito mais ambicioso. O projeto de Jesus, ele desejava causar uma profunda transformação no interior da alma humana, uma profunda mudança na maneira do ser humano pensar e agir no mundo. E ele fazia isso ensinando. Isso só ia acontecer quando houvesse o quê? Transformação das vidas. A meta de Jesus era tirar as pessoas de onde elas estavam e colocaram no lugar em que elas deveriam estar, segundo a vontade de Deus. Aqui que ele quer, aqui que entra a questão. E para isso, não servem só palavras, mas precisa prática de vida. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só para você não ficar triste, só para você entender. No cenáculo de João, vocês conhecem o texto melhor do que eu? Na noite do cenáculo, Jesus queria ensinar para os seus discípulos o que ele esperava dos discípulos depois que ele morresse e fosse aos céus. Ele estava preocupado com isso, João 13. E aí o Senhor fez o quê? Tirou a capa, tirou a túnica, ficou só com a capa, pegou uma toalha, envolveu, abaixou, pegou uma bacia de água e foi lavar os pés dos discípulos. Sim ou não? Sim ou não? E aí ele lavou os pés dos discípulos e ele disse uma coisa interessantíssima. Ele disse, vocês aprenderam com o que eu fiz? Vocês aprenderam com o que eu estou ensinando? Vocês dizem que eu sou o Senhor e sou mestre, e é verdade. Eu sou mesmo. E por isso, aprendam comigo. Porque se eu sou Senhor e mestre e lavei os pés de vocês, é porque eu espero a mesma coisa de vocês. Ele diz, eu lhes dei o exemplo, vão e façam como eu fiz. Aqui está o maneto, como é que ele ensina? Ele não ensina falando, ele ensina fazendo. Aqui está um exemplo para a tua vida dentro da tua casa. Você quer que teu filho mude? Para de falar e comece a fazer. Em nome de Jesus. Porque é isso que transforma vidas. A gente fala pra caramba, a gente é um tagarela lascado. Mas de fazer que é bom. Presta atenção em nome de Jesus. Diferente de tudo e de todos, o ensino de Jesus não é uma teoria que a gente fala. Ele vivia na prática o que ele ensinava. E aqui tem um segredo de vida. E essa qualidade precisa nos ensinar também essa manhã. Porque quando você estiver ouvindo qualquer coisa que digam, se é, e estou falando aqui para você, em nome de Jesus, veja se além de falar, essa pessoa vive o que ela fala. Vai lá no Instagram dela. Não tem não, tá? Isso é muito importante. Nós temos que entender isso. Não é com palavras, é com vida. É com exemplos de vida. Porque um bom exemplo vale muito mais do que 1 milhão de palavras ditas em nome de Jesus. Esse é o princípio precioso que faz de nós um povo diferente, cheio de discernimento. Porque gente falando bonito aí é o que não falta. Mas testemunho de vida está difícil, sim ou não? Está difícil. O Senhor nos ensina nessa manhã que as palavras que saem da nossa boca precisam produzir o quê? Transformação de vida, porque nós falamos, mas não só falamos, nós vivemos o que nós falamos em nome de Jesus, amém? Isso é sinal de que o ensino veio da parte de Deus, porque ele veio, ele transformou, e como ele transformou, a gente vive o que nós aprendemos, o que nós falamos em nome de Jesus, transformação de vida, amém? Mas como vocês estão muito tristinhos hoje, eu vou encerrar aqui, último. Como que é essa forma aqui, esse método de Jesus ensinar? E eu queria dizer para você, em último lugar, é um ensino que é compartilhado, é um ensino que é comunitário, é um ensino multiplicador, porque ele alcança todo mundo indistintamente, todos e todas. Ele não ensina para o doutor, ele ensina para quem é analfabeto, ele ensina para todo mundo. Esse compartilhar, porque para terminar, eu lembro dessa última qualidade, essa última não, né, que nós estamos falando hoje, essa qualidade maravilhosa do ensino de Jesus, porque o Senhor ensinava os discípulos, mas ele também ensinava as multidões, mas ele não ensinava as pessoas em particular, como ensinou Nicodemos, por exemplo, e ele ensinava, e ele compartilhava o ensino, por quê? Porque ele queria que essas pessoas fossem multiplicadoras do seu ensino, que o ensino de Jesus era transformador, ele transformava a vida das pessoas que ouviam ele ensinando, e através dessas pessoas, tinham que ser transformadas outras vidas, porque assim o plano de salvação de Deus ia ser implantado na terra. Isso aqui diz respeito a você, porque a nobreza do ensino é que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Isso é muito importante, porque quando compartilhamos, nós multiplicamos, e assim a vida de todos melhora. O que adianta nós recebermos tudo que nós recebemos, né, Ângela? De tão maravilhoso da parte de Deus. Se a gente abre a graveta, põe lá e passa uma chave, e não compartilha com o nosso vizinho,
com a nossa família, onde nós estivermos. O que adianta? Não adianta. Para melhorar a vida de todo mundo, nós temos que compartilhar o que nós aprendemos. Eu fico feliz quando eu vejo, pastor, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa vem falar um negócio, eu falei, meu Deus, eu preciso chutar. Não, de chutar, vou ensinar ele. Falar, querido, não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz isso, 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 isso e isso. Eu fico muito feliz, porque você está compartilhando aquilo que o Senhor te deu, o ensino que o Senhor colocou no teu coração, em nome de Jesus. Meu amado, tudo que Jesus recebeu do Pai, Ele não reteve, Ele compartilhou com todo mundo, tudo. Isso tem que nos ensinar. Como ele vivia o que ele ensinava, até a sua própria vida ele deu e ofertou para abençoar os outros. E você precisa tomar posse disso. Ele ensinava pobres moradores da Galileia e eles entendiam. Ele ensinava os discípulos e eles tinham que entender. Ele ensinava a população de Jerusalém, ele ensinava os doutores mestres da lei e todo mundo entendia. Afinal, o ensino dele era com autoridade. Por quê? Porque ele veio do céu. E no céu tem um Deus que queria alcançar e salvar todo mundo. Por isso, a palavra de Deus sempre precisa alcançar todo mundo. Não uns poucos iletrados aí que você acha. Às vezes eu vejo o pastor pregando, tem que saber grego, tailandês para entender. Porque o cara prega na complexidade só Jesus. Mas não é do céu isso. Jesus Cristo deseja nos ensinar a viver. E a razão é que se nós obedecermos e mudar de vida, nós vamos estar ensinando outros também a mudar de vida. Como é que você ensina? Falando para ele, muda de vida, crente. Não. Olha aqui para mim. Não é apóstolo Paulo, Lê? Precisa mudar de vida. Precisa ser crente. Quer conhecer o crente? Cadê Paulo? Me mostra como é que é um crente. Está aqui, ó. Pode olhar. Eu. Por quê, Paulo? Porque você é o cara? Não. Porque tudo que eu faço eu imito ele. Isso é multiplicador. Essa é a forma de ensinar, querido, em nome de Jesus. O Senhor está aqui nessa manhã para nos ensinar. E todo esse empenho dele é porque ele deseja, inclusive, nos ensinar a ensinar os outros. Você aprende na igreja para falar para os seus filhos, para os seus vizinhos, para o teu colega de trabalho. Nós temos que fazer isso, alcançar pessoas em nome de Jesus. Amém? Eu sou um dos pastores mais realizados do mundo, porque eu sou um pastor de uma igreja que eu sei que quando abre a boca, o inferno treme. Eu tenho certeza disso, porque você aprende, você dá testemunho do nome do Senhor lá na rua, e é tudo que o Senhor espera de você, e por isso nós não podemos nos reter isso, que você possa receber, porque eu quero dizer para você, está triste ver o quanto o diabo tem realmente usado o nome evangélico para enxovalhar aquilo que é santo. Está triste isso, sim, a gente não pode compactuar com isso e nós não vamos, e aí você pode pensar, gente caindo na rede como peixinho, parecendo desavisado, só que não. Não, por quê? Porque não tem nada desavisado. Por quê? Não adianta dizer que não sabe. Por quê? Como é que não sabe se serve a um Deus que quer ensinar o tempo todo? Não sabe o quê? Sabe sim. Por que sabe, pastor? Porque tem um Deus que está querendo ensinar. E nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. Pode ser que esteja tentando aprender num lugar que o Senhor não mandou, né? É difícil, né? Porque Deus não vai fazer. Mas que Ele ensina, isso ensina, isso eu sei, sim ou não? Isso Ele ensina, Ele quer o nosso crescimento, porque nós temos que multiplicar. Amém? Então, que nessa manhã, o povo de Deus veio aqui nessa aula, e que a gente possa aprender com o mestre dos mestres, amém? Que você possa aprender. Qualquer dúvida, abra lá o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 14 a 20. Leia de novo, e leia, feche os olhos e fala, Espírito Santo de Deus, me mostra aqui que eu quero ler, e eu quero entender isso, que Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar outra revelação muito mais maravilhosa, mas o ensino é a forma de Jesus ensinar, isso é único, isso é inquestionável, Ele é o professor de toda a humanidade, Ele está aqui nesta manhã, e assim o seu desejo é nos preparar para enfrentar qualquer cilada que se coloque na nossa vida, você entende isso? É fundamental isso, nós não podemos cair em conversa de gente que fala bem pra caramba, mas fala de si mesmo, não serve isso. Eu prefiro gente que fala nós vai, nós é, nós fumo, mas fala do Rei da Glória. Isso me interessa. Eu não estou atrás dessa erudição de quem sabe tudo, mas sabe tudo de si mesmo e só fala de si mesmo. Não me interessa isso. Fala do que ele acha, do que ele aprendeu na faculdade. Estou interessado nisso. A gente usa isso como exemplo e testemunho, mas a gente está interessado naquele que abre a boca para falar glória a Deus e que seja exaltado o nome do Senhor, como nós louvamos tão lindo aqui, porque Ele é o único digno. Isso me interessa. Nós não podemos cair nisso, não, e conversa mole, não. Aqui quem fala ninguém fala de si mesmo, quem fala aqui é Ele, querido. Aqui quem fala é o Senhor das nossas vidas. E você pode perguntar, mas como é que a gente fica então? Bom, a forma dele ensinar, e quando ele falar contigo, tudo vai ser testificado pelo Espírito Santo de Deus, e não pela sabedoria humana. Por isso, não são opiniões de oradores aqui, mas tem que vir do alto. Como? Tem que vir da palavra de Deus, que já foi há tanto tempo revelada. Eu já vi um desses pregadores na Pentecostal ler um versículo, uma frase de um versículo de 4 palavras, e ele pregou em uma palavra só durante 2 horas, 1h15. Eu falei, gente, o cara pregou 1h15 em cima de uma palavra. Ele falou o quê? Tudo que ele acha daquela palavra.
Fica escolhendo versículo na Bíblia para te convencer. Você quer me convencer? Então usa a Bíblia, não um versículo que você escolheu aí. Porque eu não sou burro, eu sei ler. Eu tenho discernimento do Espírito de Deus. Você não vai me tapear não, xará. Em nome de Jesus, amém? Você sabe que esse ensino só serve se for vivido. Jesus ensina porque Ele quer ser obedecido. E quem não obedece não vai saber nunca se é de Deus. Se o ensino é do Senhor, ele é um ensino de verdade, verdadeiro. Por quê? Porque ele só exalta o nome de Deus e não pessoas. Se é do Senhor, é um ensino que não é só teórico, não é só elaborado, não, ele produz mudança na minha vida, porque o Senhor me ensinou, eu obedeci, e eu nunca mais fui aquela pessoa, eu mudei, aqui dentro tem outra coisa. Nós temos testemunho aqui que ela veio, ouviu, obedece, e o Senhor preenche e transborda, sim ou não, e a vida muda ou não muda? Porque vem de Deus, e se não vem, muda o quê? Nem a linda muda nada. Em último lugar, é um ensino que precisa ser compartilhado, ele é comunitário, é um ensino que eu te dou, você melhora, eu também, você me dá e a gente troca, ele é multiplicador. Por quê? Porque Deus quer alcançar a todos e todas indistintamente, Ele ama a todos e todas indistintamente em nome de Jesus. Eu sou carente, se um dia você chegar aqui e ouvir uma palavra, pastor, eu vim aqui agora, não para te dar um abraço, quero abraçar não, eu quero dizer que eu não entendi nada da tua palavra, eu não vou sentar aqui 4 horas, eu vou te explicar tudo de novo, mas eu preciso que você entenda a palavra de Deus, é isso que me importa, porque é ela que vai transformar a tua vida, não sou eu não é bispo não é apóstolo, agora eu vou virar apóstolo, não vou nada, é a palavra de Deus, essa força transformadora, e isso só serve se for ensinado em nome de Jesus, amém? Se o ensino anda desvalorizado aqui no nosso país, se os evangélicos estão negligenciando, eu quero que você hoje tenha compromisso com Deus, que em todo tempo se compromete em ensinar. Por quê? Porque Ele deseja a adoração de um povo que é muito espiritual, um povo que é bem formado, um povo que não é um povo que realmente tem estrutura, um povo espiritual inteligente, que tem opinião própria, querido. Não fica repetindo as coisas igual vitrola, não, em nome de Jesus. Diga, não, isso não é de Deus, não, está acabado, e ponto. Por quê? Porque não está na palavra de Deus, não é assim que Ele diz, não. Ele diz outra coisa lá. Ah, tem um versículo assim, mas tem esse também, ué. E por isso nós temos que ter, entendeu? A gente repete aquilo que nós ouvimos na palavra de Deus. Essas são dignas de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? De que diante de qualquer ensinamento, você sempre possa perguntar, questione. Seja espiritual. Consulte na palavra de Deus e aprenda em nome de Jesus, amém? Porque essa é a adoração de um povo que o adora em espírito e em verdade. Não é em espírito e mentira, é em espírito e em verdade. E por isso, povo espiritual e verdadeiro, sabe o que faz? Aplaude ao Senhor e só a Ele em nome de Jesus. Pode aplaudir.